Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem por aí. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente. Como vocês podem ver, a lousa hoje está em branco, tá? E ela está em branco porque hoje não vai ter anotação de lousa, até porque teria muita coisa para anotar na lousa e eu nunca ia conseguir colocar tudo nisso daqui para vocês, fazer um resumo do que está escrito ou do que eu quero conversar com vocês. Então, mais do que qualquer coisa, hoje vai ser muito mais um bate-papo que eu vou ter com vocês, tá? A gente vai, entre aspas, trocar uma ideia sobre Idade Média e transição para a Idade Moderna, tá? A gente já está falando de Idade Média desde que a gente falou da queda do Império Romano, tá? E hoje a gente vai começar a entrar no que a gente chama de Idade Moderna, tá? A transição de Idade Média para a Idade Moderna se dá no ano de 1453, e o fato histórico que determina o fim da Idade Média e início da Idade Moderna é a queda de Constantinopla. Quando a gente tem a queda de Constantinopla sendo conquistada pelos turcos seljucidas, a gente tem ali o final da Idade Média e o início do que a gente chama de Idade Moderna, tá? Idade Moderna que vai de 1453, que eu acabei de falar, até a queda da Bastilha, na Revolução Francesa, em 1789, tá? Mas o que eu queria conversar com vocês hoje é o seguinte, gente. Primeiro, um panorama geral de Idade Média, tá? Idade Média, a gente já falou, sobre toda a formação dos reinos bárbaros, sobre esses reinos bárbaros se convertendo ao cristianismo, e gradativamente se transformando no que vai ficar conhecido como os reinos francos, o tal do Império Carolíngio do Carlos Magno, que depois faz o quê? Fortalece ainda mais o catolicismo, criando o Império Carolíngio e estabelecendo o catolicismo como a religião base, de toda a Europa ocidental, tá? E a Idade Média, por que eu estou entrando nisso, gente? Todo mundo aqui já ouviu falar, o termo que se usa dentro da Idade Média, que se chama, a Idade Média de Idade das Trevas. Por que a gente tem a Idade Média sendo chamada de Idade das Trevas? Porque o capiroto saiu lá do inferno e resolveu vir aqui, dominar o nosso mundo? Puxar o Adnan pelo pé? Não, tem nada a ver com isso, tem nada a ver com o capiroto, tá? A Idade Média é chamada de Idade das Trevas, por quê? Porque durante todo o período da Idade Média, gente, a gente tem uma dominância, um predomínio do pensamento teocêntrico, tá? O teocentrismo, ele predomina durante todo o período da Idade Média. E o que é o teocentrismo? O que é o pensamento teocêntrico? Teo, Deus, centrismo, centro, tá? É quando a gente tem Deus no centro de tudo. Então, o pensamento teocêntrico, ele domina a Idade Média, ele permeia a Idade Média, até porque todo o conhecimento estava na mão da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Boa parte, vocês lembram que eu falei para vocês, quando a gente trabalhou o feudalismo, que eu falei para vocês que tinha lá os ministeriais, que era uma classe social formada pela Igreja Católica para ajudar na administração. Por que tinha que ajudar? Porque os senhores feudais, os nobres, boa parte eram analfabetos. Nem os nobres, boa parte deles eram alfabetizados, tá? Então vocês imaginam o resto da população, beleza? Então a gente está vivendo um período que a igreja fala, todo mundo responde amém. É um período que a Terra não é redonda, a Terra é cortada no meio. É um período que o Sol é o centro do universo. Isso tudo porque era assim que era determinado para a igreja. Nesse período a gente não tem o advento da ciência, a gente não tem o advento da razão, ela é deixada de lado. O racionalismo, a ciência, ela é praticamente deixada de lado em todo esse período. E o conhecimento, ele é dado através do pensamento religioso, do pensamento teocêntrico, tá? E não se esqueça que durante toda a Idade Média, a gente tem o quê? Uma predominância da Igreja Católica, juntamente com os reis formando o poder político.
Se a gente pega lá o Carlos Magno não foi só o grande defensor do catolicismo, mas ele que estabelece o catolicismo, né, como a única religião europeia e inclusive expande o catolicismo para diversas regiões que nem mesmo católicas eram naquele período, tá? Tentou levar para a Ásia, tua parte da Ásia, tenta levar ali para Constantinopla, para a região da Turquia, tenta levar, não conseguiu chegar nessas regiões, pelo menos com tanta força, mas tenta na Dinamarca, Noruega, bem norte da Europa, região dos Vikings, tá? Ou seja, ele espalha o catolicismo para tudo quanto é lugar. A Igreja Católica Apostólica Romana se transforma na única religião e vai permanecer sendo a única religião da Europa Ocidental até o século XVI, quando a gente tem o surgimento do Lutero, do Calvino, que vão acabar formando, né, as religiões protestantes que a gente vai estudar algumas aulas um pouco mais para frente, tá? Mas a gente então está passando por um período, né, na tal da Idade Média, na tal da Idade das Trevas, que todo o conhecimento estava concentrado aonde? Com a Igreja Católica. Então a gente tem o quê? Uma única classe social que domina o conhecimento, e um conhecimento que é o conhecimento religioso. Então se diz que o conhecimento, a ciência, o pensamento está na escuridão. Por isso a Idade das Trevas, tá? Por isso que a gente tem esse período sendo conhecido, né, como a Idade das Trevas, um período onde a gente tem uma hegemonia, tá, da Igreja Católica Apostólica Romana, e não só, né, não só religiosamente, muitas vezes, dependendo das regiões, dependendo dos estados que vão começar a se formar agora, né, também econômico, também político, tá? Só que também é um momento, também é um período, tá, que a gente começa a ter uma transição de modos de produção. A gente começa a ter o final do feudalismo e o início do modo de produção capitalista. O capitalismo começa a surgir, tá? O que é o capitalismo? O capitalismo é o modo de produção que nós vivemos até hoje, tá? A gente já estudou praticamente todos os modos de produção da história até o momento. A gente viu lá no início do ano o modo de produção comunal primitivo, né? Lá na pré-história. Vimos o modo de produção asiático, né? Com, né, o Egito, a Mesopotâmia principalmente, né? As civilizações do Crescente Fértil. Depois a gente estudou o modo de produção escravista, Grécia e Roma, modo de produção germânico, né? Com os bárbaros, visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, modo de produção feudal. Foi uma das últimas coisas que a gente estudou de Europa, a última coisa que a gente estudou de Europa Ocidental, depois a gente estudou os árabes, vimos o Império Bizantino, né? O modo de produção feudal, o feudalismo, foi o último modo de produção que a gente tem até o surgimento do capitalismo, o capitalismo, tá? O capitalismo é um modo de produção que tem como base a busca por lucro. O que é lucro, gente? O que é lucro? Lucro é você ter uma quantidade de capital e fazer essa quantidade de capital aumentar. Beleza? E o que é capital? Capital não é dinheiro, tá? Capital é tudo que gera riqueza. Então, terra é capital, uma fábrica é capital, uma máquina é capital, tudo que me gere riqueza é capital, tá? Então, lucro é eu ter um capital e gerar um aumento desse capital. Essa é a base do sistema capitalista, que óbvio, teremos várias outras características, né, subcaracterísticas que a gente vai estudar nos próximos anos também, tá? Vamos estudar em sociologia, vamos trabalhar um monte de coisas sobre o modo de produção capitalista. O que eu quero falar hoje com vocês, né, é a transição literal do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, tá? A gente está saindo de um modo de produção totalmente coletivizado, totalmente coletivo, onde todo mundo vivia numa fazenda, todo mundo produzia para todo mundo, existia a subsistência, e vamos agora para um modo de produção que é totalmente individualista, porque dentro do capitalismo o Adnan pensa no Adnan. Eu não trabalho para os outros, eu trabalho para mim. Eu dou aula para vocês, por quê? Porque eu vou receber o salário para o Adnan sobreviver, tá? E um modo de produção que, além de não existir a coletivização,
existem características totalmente diferentes daquelas que existiam dentro do modo de produção feudal, tá? A gente não tem mais o poder do senhor feudal, a gente não tem mais uma sociedade que vivia somente para o seu sustento, a gente não tem mais uma sociedade, muito pelo contrário, onde não existe o que? A mobilidade social. A mobilidade social, ela é fundamental para o funcionamento do modo de produção capitalista. Por quê? Porque se eu não acreditar que eu posso ficar rico, né? Porque 98% da população do modo de produção capitalista, 97, 98, é pobre. É um pobre buscando ser rico. Se esse pobre não acredita que pode mudar de vida, que pode enriquecer, que pode mudar de classe social, ele nunca vai acreditar no sistema, tá? Então é um período que a gente está transitando entre sistema capitalista, ou melhor, sistema feudal, sistema capitalista, tá? Mas não é só o sistema que está mudando. Não é só a economia que está mudando. A vida social, de uma forma geral, ela vai mudar. Tá? A vida dentro do capitalismo, ela é muito mais urbanizada, por exemplo, do que no modo de produção feudal, tá? Porque dentro do feudalismo, com as invasões bárbaras, a gente tem uma ruralização da vida europeia, né? Como a gente começa a ter diversas invasões, e as invasões vão se dar também, obviamente, às grandes cidades, as populações começam a fugir para os feudos para se proteger, para se defender daquelas invasões vikings e muçulmanas, como a gente viu no feudalismo. Tá? Ou seja, isso gerou uma ruralização. Agora, com o final do feudalismo, a gente começa a ter uma inversão, ou seja, a gente começa a ter, né, uma urbanização, um crescimento das cidades juntamente com o próprio modo de produção capitalista. Isso é o mais legal, tá? E é aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é a chave onde eu vou mais focar e que eu quero que vocês se liguem na aula de hoje, tá? Como que vão surgir as primeiras grandes cidades? Da onde vão surgir essas grandes cidades europeias? Se a gente vivia em feudo até ontem, como que de uma hora para outra o feudo se transformou numa cidade? Foi o feudo que se transformou na cidade? Mais ou menos. Prestem muita atenção agora, tá? Para a gente entender essa ruralização, né, essa decadência da ruralização e aumento da urbanização, a gente tem que também entender a queda do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Uma coisa está atrelada à outra, por isso que eu gosto de trabalhar isso tudo numa aula só, misturando tudo, né? Apesar de misturar, eu acho que acaba visualizando muito mais fácil, tá? Por quê? Imagina o seguinte, com a crise do sistema feudal, lembra que eu falei para vocês? A gente começa a ter fugas em massas do feudo. Um monte de gente começa a sair de dentro do feudo, um monte de gente começa a ser expulsa de feudos, porque o feudo não produz mais alimento para toda aquela população, tá? E aí o que acontece? Parte daquela população que saiu, lembram? Se marginaliza, a gente começa a ter um aumento de assaltos, de sequestros, marginalização. Parte dessa marginalização vai ser resolvida com as cruzadas, tá? Só que nem todo mundo saiu para as cruzadas, nem todo mundo resolveu os seus problemas simplesmente lutando, tanto no mundo árabe quanto na Europa, tá? A gente também vai ter o surgimento de uma nova classe social que tenta sobreviver de uma outra forma, tá? Por quê? Imagina o seguinte, sou um camponês, tá? Ou sou um cavaleiro empobrecido que saiu do feudo e não tenho como sobreviver. Eu vou viver do quê? A única coisa que eu sei fazer é agricultura. Eu sei fazer agricultura, mas para fazer agricultura eu tenho que ter terra. Eu não sou senhor feudal, não tenho terra, fui expulso do feudo, os feudos não conseguem mais produzir para todo mundo, está faltando alimento, vou viver do quê? Aí o Adnan tinha lá, né, um excedentezinho que ele conseguiu a hora que ele saiu do feudo. Eu peguei lá aqueles 3 sacos de farinha que eu tinha e comprei garrafinha d'água. Fui até uma encruzilhada de estrada, né, porque nas encruzilhadas você tem um movimento maior. Cheguei na encruzilhada e fui fazer o quê? Eu fui vender garrafinha d'água, né? Vendi todas as garrafinhas d'água, ganhei um dinheirinho. O que eu fiz? Fui lá, comprei mais garrafinha d'água, voltei para a encruzilhada e comecei a vender. Aquilo me gerou lucro. Eu estou falando do quê? De capitalismo. Até porque, lembram, gente, existia dinheiro no feudalismo? Não. Mas a partir do momento que a gente começa a ter a crise do feudalismo, o surgimento do capitalismo, começam também a surgir o quê? As moedas.
A gente começa tendo moeda sendo cunhada, desde moeda de sal a moeda de prata, a moeda de ouro. Diversas moedas diferentes começam a ser cunhadas em diversos feudos, em diversas localidades, tá? E o Adnan, por exemplo, que está vendendo a garrafinha d'água, o Adnan não quer fazer escambo, o Adnan não quer fazer troca de produtos, o Adnan quer ganhar dinheiro. Eu quero enriquecer, até porque o meu objetivo é ficar rico, tá? O problema é o seguinte, o problema é que eu estou vivendo num momento histórico onde eu tenho um monte de gente empobrecida pra caralho. Por quê? Porque eu estou no momento de transição de um modo de produção para outro. Eu estou no momento de transição do modo de produção feudal e o nascimento de um modo de produção capitalista que vai se estabelecer, mas que ainda está nascendo. Ou seja, eu estou no momento de uma crise lazarenta econômica, tá? E aí, imagine o seguinte, como que eu estou sobreviver numa região cheia de gente marginalizada fazendo comércio? A todo momento eu estou correndo risco ali na encruzilhada, porque a todo momento eu estou correndo o risco de ser assaltado, de ser assassinado, da minha família ser sequestrada e nego pedir resgate pela minha família. Por quê? Porque bem ou mal, o Adnan vendendo garrafinha d'água tem um pouquinho. E óbvio que da garrafinha d'água eu vou aumentando o meu comércio e vou enriquecendo. Então o que vai chegar um momento que eu vou falar assim, cacete, não dá para continuar fazendo isso. Não dá para continuar correndo esse risco na encruzilhada. E eu vou buscar um lugar mais seguro para fazer o meu comércio. E aí eu vou aonde? Aonde que tem gente e que é mais seguro? Nos feudos, né? Os feudos ainda existem. Não se esqueça que os feudos estão em decadência. E como eu já falei para vocês em aulas atrás, essa decadência dura séculos, muitas vezes, tá? A gente vai ter, né, resquícios do feudalismo até 1700, 1800 quase, tá? Então, imagine o seguinte, eu pego minhas garrafinhas d'água, pego a minha família, vou até o feudo. Chego lá para o senhor feudal e falo, senhor feudal, eu queria fazer comércio aqui, vender para os seus habitantes aqui as garrafinhas d'água. O senhor feudal vira para mim e fala, beleza, Digão, faz o seguinte, monta uma barraquinha ali, encostada ali na muralha do castelo, fica o tempo que você quiser, desde que você me pague 10% de tudo que você vender. Beleza? Beleza. Ou seja, eu faço um acordo com o senhor feudal de eu começar a viver naquele feudo, vender naquele feudo e pagar imposto pro senhor feudal. Beleza? Aí o Adnan vai lá, bota a bundinha linda dele ali encostada na muralha, construir ali a minha barraquinha, tô lá vendendo minhas águas. Nisso passou o João Miraldo ali. Adnan, o que está fazendo aí? Estou vendendo minhas águas aqui, João. Então, será que o senhor feudal deixa eu montar a barraquinha do lado de você e vender também? Aí fui lá junto com o João, conversei com o senhor feudal. João Miraldo foi lá, montou uma barraquinha, começou a vender shampoo. João Miraldo é químico, né? Fazia shampoo, começou a vender shampoo. Zaya foi lá, montou outra barraquinha, começou a vender peixe, né? Vivi veio aqui, montou a barraquinha dela, Marco Joel montou a dela, todo mundo começou a montar as barraquinhas. O que aconteceu? Da barraquinha do Adnan, de uma barraquinha, formaram-se várias barraquinhas, começaram a surgir as feiras, tá? Essas feiras, elas eram chamadas de burgos. E quem vive num burgo é um burguês. É nesse momento que a gente tem o surgimento da classe social chamada burguesia, tá? Então guardem muito bem isso, que isso é fundamental, isso é muito importante, gente. No momento de transição que a gente tem de sistema feudal para sistema capitalista, aquela parte daquela camada social marginalizada que vai buscar no comércio uma nova opção, né, de sobrevivência, né, vai acabar montando suas feiras próximas aos feudos. Essas feiras vão ficar conhecidas por burgos e essas pessoas que viviam nesses burgos vão acabar ficando conhecidos como burgueses. É nesse contexto que a gente tem então o nascimento da burguesia. Burguês é nada mais, nada menos que um comerciante. É óbvio que eu estou falando o contexto no momento do nascimento da classe burguesa, tá? O nascimento dessa classe chamada burguesia. O burguês é o comerciante. Tanto, né, que a primeira fase do capitalismo que está surgindo agora é o capitalismo comercial.
também conhecido por mercantilismo. Então, mercantilismo ou capitalismo comercial, tá? É nesse contexto que a gente começa a ter o quê? A ascensão da burguesia, tá? A burguesia surgindo como uma nova classe social, beleza? Então, legal. Já tenho lá, né? A decadência do sistema feudal, a população crescendo, gerou aquela decadência. Aí eu começo a ter boa parte daquela população dos feudos saindo de dentro dos feudos, ou sendo expulsas ou fugindo de dentro dos feudos. Boa parte dessa população marginalizada vai para as cruzadas, outra parte fica lá com as suas batalhas religiosas dentro da própria Europa Ocidental, e outra parte dessas camadas marginalizadas vão partir para uma nova atividade chamada comércio. É essa galera que vão criar os burgos, é essa galera que vai nascer como uma burguesia que vai criar a primeira fase do capitalismo, que é o mercantilismo. Mais para frente a gente vai ver as características do mercantilismo, vamos falar de absolutismo monárquico, isso fica para depois da semana de prova de vocês, tá? Hoje eu quero que vocês gravem o seguinte: nesse contexto todo, a gente começa a ter, né, a transformação também daqueles estados, tá? Daqueles feudos em estados, a união de diversos territórios que vai começar a se criar o que a gente chama de estados nacionais modernos, tá? Nesse mesmo período que a gente está tendo a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, tá? A gente começa a ter também a formação do que chamamos de estados nacionais modernos. É o surgimento de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Sacro Império Romano Germânico. É nesse período que a gente tem a formação desses países. O primeiro país a nascer, né, moderno, o primeiro estado moderno, é o estado de Portugal, que nasceu em 1134, tá? O estado português, tá? Será o primeiro estado nacional moderno a ser criado. Depois vem a Espanha, né, que termina seu processo de unificação com a união do Reino de Castela e o Reino de Aragão, né, que se uniram para juntar os seus exércitos, para expulsar os muçulmanos ali do sul da Península Ibérica. Até por isso, né, Portugal e Espanha, que ficam na Península Ibérica, são os dois primeiros estados nacionais modernos. Por quê? Porque são os reinos que começam a se juntar naquela região, que vão formar Portugal e vão formar Espanha, que se uniram inicialmente para quê? Para expulsar os mouros, os muçulmanos, que haviam conquistado aquela região, tá? Por isso que eles vão acabar nascendo primeiros que os outros. Então a gente tem ali, né, com a formação dos estados portugueses, com a união dos estados ali da região de Portugal, com a união de Castela e Aragão, que vai formar a Espanha em 1492, a gente tem esses estados dando início ao que vai ficar conhecido como a Guerra da Reconquista. Guerra da Reconquista é a reconquista da Península Ibérica, que havia sido dominada pelos muçulmanos, que vai gerar o tal do regime feudal, tá? Gente, vocês estão percebendo? Por isso que não tem nada anotado. Vocês viram que eu falei para vocês? É um monte de coisa, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Por isso que essas aulas vocês vão ter que assistir umas 2, 3 vezes. E dúvidas, pelo amor de Deus, entre em contato comigo, tá? E aí, só para a gente fechar rapidamente. Quem que serão esses reis? Quem que vai ser o rei de Portugal, o rei da Espanha, o rei da França? Quem são esses caras? Já que a gente não tinha mais rei, só tinha senhor feudal, como que a gente vai sair daquela relação de suzerania e vassalagem, daquela descentralização do poder que eu mostrei para vocês, né, lá no regime feudal, para voltar para um Estado nacional unificado, onde vai ter um rei, inclusive que a gente vai ver mais para frente, que vai ser absolutista e que vai concentrar todos os poderes na mão dele, tá? Essa centralização do poder, obviamente, ela vai ocorrer com diversas particularidades em cada região, mas de uma forma geral, tá? Ela vai ocorrer de que forma? Vocês lembram quando eu trabalhei com vocês a relação de suzerania e vassalagem? Lá em cima eu tinha um rei que descentralizou todo o poder para os senhores feudais. Por isso que eu falei para vocês que durante o regime feudal
o poder ele é local, cada senhor feudal manda na localidade, e que com o passar dos anos e das gerações, aquele cara que era rei nem vai ser visto mais como rei, inclusive os herdeiros dele. É esse herdeiro que eu estou falando para você que vai centralizar o poder e virar rei de novo. Como que esse cara vai fazer isso? Como que esse senhor feudal lá de cima, ele vai retirar o poder dos outros senhores feudais e centralizar? Porque imagina o seguinte, eu abri mão do meu poder e distribuí para todos vocês, os meus alunos, tá? Depois de 3 gerações, vira o meu tataraneto, o tataraneto de vocês, e vira e fala assim, ó, o meu tataraneto que deu o poder que vocês têm pro tataravô de vocês. Como esse poder era no meu tataraneto, vocês vão devolver ele para mim agora, beleza? O que vocês vão falar para Dinã? Vamos nada, velho. Não vamos devolver o poder. Quem é você para pegar o poder da gente? Você é só um senhor feudal, você é só um suzerano, você não tem nem exército, você não é rico, você não tem porra nenhuma para dar para a gente, por que eu vou aceitar? Tá? Ou seja, para o Adnan, herdeiro daquele rei lá de trás que descentralizou o poder, conseguir centralizar o poder, ele tinha que ter uma coisa que ele não tinha ainda: força militar. Eu tinha que ter exército, tá? E não tinha exército, até porque nem estado existia. Eu tinha um feudo, eu era um senhor feudal. Lembra que cada feudo tinha lá, entre aspas, a sua meia dúzia de soldados, que era a união de diversos feudos, de diversos cavaleiros, que formavam os exércitos que defendiam os feudos lá no feudalismo? Ah, mas com o passar do tempo, aumento populacional, você falou que começou a surgir exércitos e tal. Sim, mas não exército suficiente para eu entrar em guerra com todos os senhores feudais e tomar o poder desses caras. Eu não tinha exército para isso, tá? Só que eu vou conseguir criar um exército. E eu vou conseguir criar um exército como? Eu vou conseguir grana e vou comprar um exército mercenário para fazer esse serviço para mim. Mas da onde vai vir dinheiro? Você acabou de falar que não tem dinheiro, Dinan, mas tem uma classe social que está surgindo agora, que a gente acabou de falar, a burguesia, que tem dinheiro e tem o interesse de que o Adnan vire rei. Por quê? Porque essa burguesia, ela vive de comércio, tá? E a cada lugar que ela vai se movimentando, a cada lugar que ela está fazendo comércio, não existe uma unificação nem de peso, nem de medida, nem de moeda. Por quê? Porque em cada localidade, em cada feudo, se usava uma moeda diferente, se media peso de uma forma diferente, se media comprimento de formas diferentes, e isso fazia com que a todo momento eu tivesse que fazer o quê? Conversão de peso, medida e moeda. Isso gerava gasto de tempo, e quem gasta tempo está gastando dinheiro, tá? Eu não quero gastar tempo porque eu não quero gastar dinheiro. Então, para mim, burguês, era interessante a unificação de um Estado nacional. Eu tenho um rei, e esse rei criar um Estado nacional com regras, com leis e uma moeda, uma medida de peso, de comprimento e assim sucessivamente. E é nesse contexto que eu vou ter a burguesia se associando a esses herdeiros do trono, que não são mais reis, né? Emprestando dinheiro ou muitas vezes até doando dinheiro para esses caras contratarem exércitos mercenários. Esses exércitos mercenários chegavam nos feudos, virava para o senhor feudal, ó, a partir de hoje quem manda no feudo sou eu, beleza? Ah, você não manda porra nenhuma, mata ele. A hora que eu matei um, matei dois, matei três, cheguei lá no quarto feudo, aí quem manda no feudo sou eu, beleza? Beleza. Por quê? Vocês têm exércitos? Não, eu tenho o exército mercenário agora, tá? E aí, gradativamente, eu começo a fazer o quê? Eu começo a tirar o poder dos senhores feudais e retomar aquele poder. E aquele senhor feudal, que era o duque lá do... Lembra lá do Império Carolíngio? Era o duque, era o conde, era o marquês. Vai voltar a ser duque, vai voltar a ser conde, vai voltar a ser marquês. A gente volta aos títulos novamente, tá? Eles vão se transformar no que futuramente vai ficar conhecida como a nobreza provinciana ou provincial, que vive nas províncias e que vive principalmente do quê? Da cobrança de impostos em cima da agricultura. Porque eu que centralizei o poder, eu agora é que vou cobrar os impostos reais.
Tá? Os impostos, a talha, a corvela, a banalidade que era cobrada pelos senhores feudais, não vai ser mais cobrada. Tá? Agora eu vou cobrar o imposto, eu rei, que centraliza o poder, e parte desses impostos ficam com, né, os nobres daquelas regiões. Tá? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, tá, ocorrendo todo um processo de descentralização, não, desculpa, todo um processo de transição de um sistema econômico, que era o sistema feudal, para o sistema capitalista. Tá? No meio do contexto desse sistema, a gente começa a ter a formação de uma nova classe social, burguesia. Essa burguesia, para se estabilizar, ela vê na figura de um rei que centralizaria o poder, né, uma figura que ajudaria ele a estabilizar essa nova classe social, fazendo o quê? Uma unificação de pesos, medidas e moedas. Então essa burguesia que acabou de surgir vai apoiar financeiramente, né, na contratação de exércitos mercenários, para a gente ter o quê? A centralização monárquica e, consequentemente, a formação dos estados nacionais modernos, tá? Eu queria que essa semana, galera, vocês pegassem a apostila de vocês e entrassem nos capítulos sobre a formação dos estados nacionais modernos, tá? Entrasse ali e desse uma estudadinha, desse uma lidinha ali sobre a formação de Portugal, a formação da Espanha, a formação da França, a formação da Inglaterra e a formação do Sacro Império Romano Germânico. Eu não vou dar aula sobre isso, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Até porque aquela coisa, o reino de Castela se usou com o reino de Aragão, a família tal se usou com a Cacá, esses detalhezinhos, não vou pedir isso em prova, não vou cobrar isso de vocês, é mais para vocês verem as diferenças, porque eu falei um panorama geral de como ocorreu na Europa como um todo, tá? Então eu queria que vocês pegassem agora as apostilas de vocês, dessem uma olhadinha lá, especificamente em cada país o que aconteceu, e é isso que eu vou pedir para vocês nas atividades de vocês dessa semana. Belezinha? Pessoal, uma ótima semana para vocês, um grande beijo e até a semana que vem. Tchau!